Olá, muito boa tarde. Hoje olhamos um fenómeno de popularidade no mundo dos podcasts. É o Mais 365, a Bíblia inteira, um dia de cada vez. Sobre ele já vamos conversar com o Francisco Mendes, mas antes ficam ainda os temas da atualidade religiosa, sem esquecer a Semana do Papa. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O primeiro consistório do atual pontificado convocou cardeais dos 5 continentes para uma reunião extraordinária que procurou estabelecer prioridades para a missão da Igreja sob a liderança de Leão XIV. Siamo un gruppo molto variegato, arricchito da molteplici provenienze, culture, tradizioni ecclesiali e sociali, percorsi formativi e accademici, esperienze pastorali e naturalmente caratteri e tratti personali. Siamo chiamati prima di tutto a conoscerci e a dialogare per poter lavorare insieme al servizio della Chiesa. Spero che potremo crescere nella comunione per offrire un modello di collegialità. Sono qui per ascoltare. Come abbiamo imparato durante le 2 assemblee del Sinodo del 2023-2024, la dinamica sinodale implica per eccellenza l'ascolto. Ogni momento di questo tipo è un'opportunità per approfondire il nostro apprezzamento condiviso per la sinodalità. Il mondo in cui viviamo e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione. Na Basílica de São Pedro, o Papa convidou os cardeais a um discernimento que supere interesses de grupo e se foque no bem de toda a Igreja. Noi non siamo infatti qui a promuovere agende personali o di gruppo, ma ad affidare i nostri progetti e le nostre ispirazioni al vaglio di un discernimento che ci supera quanto il cielo sovrasta la terra e che può venire solo dal Signore. É um dos momentos mais aguardados no início de cada ano no Vaticano. O discurso do Papa aos membros do corpo diplomático. Em 2026, o encontro decorreu num cenário de crise dos direitos humanos e do direito internacional. A diplomacy that promotes dialogue and seeks consensus among all parties is being replaced by a diplomacy based on force by either individuals or groups of allies. War is back in vogue, and a zeal for war is spreading. The principle established after the Second World War, which prohibited nations from using force to violate the borders of others, has been completely undermined. We firmly reiterate that the protection of the right to life constitutes the indispensable foundation of every other human right. A society is healthy and truly progresses only when it safeguards the sanctity of human life and works actively to promote it. The aforementioned considerations lead me to believe that in the current context, we are seeing an actual short circuit of human rights. The right to freedom of expression, freedom of conscience, religious freedom, and even the right to life are being restricted in the name of other so-called new rights, with the result that the very framework of human rights is losing its vitality and creating space for force and oppression. O fim do tempo litúrgico do Natal no Vaticano ficou marcado pela tradicional celebração do batismo na Capela Sistina, um momento que mistura, como poucos, solenidade e ternura. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti.
Que toda a gente tenha a serenidade e o gosto por participar na democracia em Portugal. É o apelo do presidente da Conferência Episcopal. É bom que tenhamos a possibilidade de fazer eleições com correção. A gente pode sempre lamentar que isto podia ser melhor ou podia ser pior. Mas, olha, damos graças a Deus porque vivemos em democracia e podemos eleger um presidente e esperar também com calma e esperando que toda a gente tenha a serenidade, o gosto de participar na democracia deste país. Acho que o que me deixa a mim menos satisfeito é quando vejo os níveis de inflação, de abstenção. Porque isso significa que alguma coisa não anda bem. Mesmo quando eu não concordo, posso não concordar com qualquer coisa, com este ou com aquele, ou até com o processo. Mas vou lá dizer que não concordo. A Igreja não tem o direito de defraudar as expectativas abertas pela sinodalidade. Uma convicção do padre Tiago Freitas no livro Quando os Cristãos Não Sentem a Fé. O padre Tiago Freitas apresenta o livro como um ensaio que nasceu de uma conversa informal com o cardeal Mário Gretsch, secretário-geral do Sínodo dos Bispos. O livro olha uma sinodalidade aberta a todos, mas interroga se todos podem participar neste discernimento e qual a relação entre a fé e o caminho sinodal. Até porque o que dizem os documentos, ou que apontam para dizer que alguém tem um sentido de fé, os documentos do magistério, são critérios talvez muito restritivos. Quer dizer, alguém tem que ter uma vida de fé ativa, tem que acreditar no magistério, tem que participar da comunidade, professar a fé, e não são muitos os cristãos, se calhar, que estão nessas condições ideais. Perante isto, a questão: o todos participam ou não? Este ensaio procura olhar os níveis intermédios da participação e como ela pode acontecer, sabendo que a sinodalidade apela também a uma certa cultura de ser igreja. Porque quando falamos do discernimento dos tais níveis diferentes, mesmo para quem não é crente, pode não ter o sentido da fé, mas tem um bom senso. E esse bom senso pode ser para a Igreja profético e obrigá-la a rever as suas posições e aquilo que entendia serem decisões definitivas ou impossíveis de serem dialogadas. E nesse aspecto é um modo colateral de colaborar no tal discernimento. O autor considera que o discernimento é mais do que uma simples consulta e que a reflexão de algumas estruturas não pode ser meramente consultiva. Se há um discernimento que é feito pela comunidade, bem feito, com todos os critérios, e que se entende, esta é a vontade de Deus para esta comunidade ou para a Igreja neste sentido, creio que há pelo menos um vínculo moral de dar vazão, de dar rumo àquilo que foi discernido. Portanto, é mais do que mera opinião, é algo que é discernido. Neste caso, o fruto do discernimento terá de ter uma correspondência direta na tomada de decisão. Aqui uma ponta que é difícil um nó que é difícil de desatar, que quando dizemos que compete ao bispo ou à hierarquia tomar a última decisão, mas essa decisão, neste momento, tem que ser enquadrada no processo de discernimento. Porque quem toma a decisão, se é contrária à comunidade, ou o discernimento foi mal feito, ou então alguém está a fazer ao arrepio do espírito. E Francisco e o processo sinodal tem demorado muito, porque do discernimento também tem que resultar o consenso. Esta análise do desafio sinodal e da forma como se vai consolidando nas comunidades não descarta o risco de que a falta de vontade ou forças de bloqueio inviabilizem o estilo novo de ser igreja. Se depois, por exemplo, nas comunidades de base, nas paróquias, não existirem instâncias de discernimento, de tomada de decisão coletiva, basta isso para que a sinodalidade traduzida para o cotidiano das pessoas que não exista e fique fechada em documentos que são apelativos, e hoje em dia usa-se e abusa-se da sinodalidade, tudo é sinodalidade, coisas que eram normais, pensar em conjunto, já existia, a comunhão já existia, não foi preciso a sinodalidade para que viesse a acontecer. Agora,
Isto, se depois não se traduzir em instâncias concretas nas comunidades, para mim é um risco sério de que a sinodalidade de facto não vá para a frente. Na sinodalidade, o padre Tiago Freitas reconhece o sério compromisso inicial verificado em Portugal e o impulso que merece ser continuado. E nesse aspecto, creio que não temos o direito, a Igreja em Portugal não tem o direito de defraudar as expectativas também que foram criadas. Quer dizer, é uma obrigação nossa, pelo menos em Portugal, na Igreja local que somos, de implementar a sério. E acho que é algo que de facto as pessoas querem. Quando os cristãos não sentem a fé, é um contributo para discernir em estilo sinodal. A Conferência Episcopal Portuguesa assinala os 7 anos do documento sobre a Fraternidade Universal. Há 7 anos, o Papa Francisco e o grande imã de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, assinavam o documento sobre a Fraternidade Universal nos Emirados Árabes Unidos. Um passo na aproximação entre católicos e islâmicos que vai ser assinalado com uma tarde de reflexão em Coimbra, no convento de São Francisco. Em causa, o intuito comum às ações promovidas pela estrutura que dinamiza o diálogo interreligioso na Conferência Episcopal Portuguesa. Naturalmente, sempre no intuito de aproximar as religiões e aproximar a humanidade, ou aproximar-nos numa fraternidade universal. Quando se fala de fraternidade universal, eu sublinho sempre a necessidade de nós partirmos para essa fraternidade universal, tendo como estrado principalmente o fator humano, o fator antropológico, antes de entrarmos na nomenclatura religiosa. Uma estratégia para contrariar polarizações na sociedade, que podem ter por fundamento também a religião. A fraternidade universal tem que partir desse estrado antropológico, do encontro entre pessoas, o encontro fraterno entre pessoas. Nós temos que contrariar essa polarização. E se nós pensarmos na nossa vida, nos nossos encontros, nós damos-nos conta, ou dar-nos-emos conta, de que há situações de encontro entre pessoas que vencem toda essa polarização. O problema ameaça todas as sociedades, também a portuguesa, e deve por isso merecer a atenção e análise devida. Em Portugal, infelizmente, nós temos algumas forças que estimulam essa polarização e temos que estar muito atentos. Também a Igreja tem que estar muito atenta. A Igreja nunca pode embarcar nesse tipo de polarização. A Igreja deve acolher, simplesmente acolher, de forma desarmada. Como diz o Papa Leão XIV, nós temos a obrigação de estimularmos ou de tentarmos que haja uma paz desarmada e desarmante. 3 conferências vão analisar a importância do documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e da convivência comum. São feitas pelo cardeal Giambattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, Adnan Mokrani, professor de Teologia Islâmica na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e a professora Isabel Capelou Agil, reitora da Universidade Católica Portuguesa. O encontro, que decorre em Coimbra, no dia 13 de fevereiro, entre as 15 e as 18 horas, termina com um comentário do Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato. Agência.eclésia.pt é aí que encontra toda a informação sobre a Igreja Católica e parte dela passa também pelo podcast que recolhe cada vez mais seguidores. Falamos do Mais 365, a Bíblia inteira, um dia de cada vez. É um projeto das equipas Jovens de Nossa Senhora e conta com a voz do Francisco Mendes, que muitos já conhecem da Mega Hits. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. É um gosto. Que podcast é este? O que é que se pretende com este projeto? Mais 365. Penso que isto faz alusão aos dias do ano. Exatamente. E a Bíblia um dia de cada vez. É verdade. Isto é um projeto das equipas de Jovens de Nossa Senhora com um desejo muito concreto de podermos ler a Bíblia em 365 dias. O Mais 365 concretiza-se nesta ideia de que
É possível em 365 dias? É a coisa que mais me perguntam quando eu digo que estou a fazer este projeto. Não, mas dá mesmo em 300... Se calhar vocês fazem isto de uma forma... Se calhar cortam partes. E é mesmo 365 dias, a Bíblia inteira. E a ideia surgiu deste fenómeno que nós fomos percebendo, de que se calhar nós estamos familiarizados, vamos à missa, se calhar há pessoas que não tanto, mas o nosso conhecimento bíblico não é assim tanto. E sendo possível ler a Bíblia neste tempo, pusemos mãos à obra e concretiza-se num podcast que tem 2 partes, uma parte de narração, em que se lê um trecho da Bíblia, 2 a 3 textos, e depois uma parte de explicação destes textos por um padre, para que os textos não caiam em seco e para que haja uma concretização e um contexto destes textos que ouvimos. E são episódios de 20, 25 minutos, uma coisa muito curtinha, que dá para encaixar no dia-a-dia. É um autêntico curso bíblico. Eu não sei se é um curso bíblico. Eu acho que aqui a ideia não é formar profissionais da Bíblia, mas eu tenho a certeza que é possível com o Mais 365 trazermos amadores da Bíblia. Pessoas que, por conhecerem aquilo que acontece no concreto da sua vida e que também conseguem relacionar isso com a história da salvação, conseguem perceber, isto faz muito mais sentido para mim e eu consigo apaixonar-me muito mais por aquilo que estou a ler e que vou conhecendo. Isso é o grande desafio. Não sei se devemos trazer profissionais da Bíblia, mas amadores da Bíblia tenho a certeza. Ao fim e ao cabo, trata-se de ir ao encontro de uma matriz cultural também que nos define. A nossa sociedade ocidental é uma matriz que nos anima a todos e importa às vezes conhecer aquilo que está por base de tanta normatividade ética e moral que nos rege. Exatamente. É uma das grandes surpresas e um dos grandes contentamentos que também tenho em dar voz a este podcast. É amigos meus que não têm nada a ver com a Igreja e que se calhar não têm sequer já um crescimento nesse aspecto, mas a verdade é que têm curiosidade, porque é de facto um texto fundador da nossa civilização, tem essa matriz cultural de que falou, e essa curiosidade depois também acho que reforça os nossos laços de sociedade, porque sabendo de onde é que vêm as nossas matrizes morais, nós conseguimos também entender-nos melhor e conseguimos perceber que há relação dentro da nossa civilização e até entre religiões. Nós, aos dias em que falamos, estamos ainda a ler o Gênesis e percebemos que Abraão é pai dos judeus, mas também é pai dos ismaelitas. E, portanto, percebermos esta matriz fundadora também é um ponto muito curioso, não só para nós católicos, que estamos a fazer esta proposta, mas também para todos os que olham à volta e percebem, claro, isto é um ponto também de diálogo interreligioso. E, entretanto, tem crescido bastante o interesse à volta deste podcast. Sim, é verdade. Com muita alegria, muita surpresa. Eu confesso que também um dos surpreendidos, no dia em que lançámos, o primeiro dia do ano, não que isto seja uma coisa que tem que se começar no primeiro dia do ano e tem que se acabar dia 31 de dezembro. Qualquer pessoa pode começar quando quiser. A ideia é que a proposta seja abraçada e que se tomem estes dias, estes 365 dias, quando a pessoa quiser e com o ritmo da pessoa. Mas a verdade é que quando estreámos, de repente, logo no primeiro dia, nas primeiras horas, disseram já estamos em 5º lugar nos podcasts mais ouvidos no Apple Podcast. E de repente eu fiquei muito surpreendido e ao final do dia já éramos segundos. Portanto, esta surpresa também de que é possível fazer um projeto com a Igreja, um projeto com valor, com profundidade, com também, lá está, sem querermos estar aqui com esta ideia de querermos ter profissionais, mas ao mesmo tempo dar formação bíblica e de repente isso ter sucesso sem que seja uma coisa mascarada daquilo que não é ou com outras intenções. O Francisco Mendes é o host deste podcast, assim se costuma denominar, mas também como é que enquadra isto depois na sua vida, na sua caminhada de fé, também na sua vida profissional, como é que lhe apareceu este projeto e como é que se vê nele? Como disse no início, eu faço rádio na Mega Hits e talvez por isso as equipas tenham vindo ter comigo para que eu pudesse perceber se isto funcionava para mim, se conseguia fazer esta locução da Bíblia durante 365 dias. E ainda que seja uma montanha que se me aparece à minha frente, porque é um desafio muito grande, são muitas horas de gravação, também percebi que isto podia ser uma coisa muito boa e fazer parte desta equipa do Mais 365 é também bom para a minha jornada de fé. Por 2 razões. A primeira, porque me permite, lá está, conhecer melhor. Obviamente quem lê a Bíblia tem essa capacidade de aprofundar
e eu que leio e que tenho de preparar essa leitura, que tenho que investigar um bocadinho para os podcasts que fazemos de contextualização dos vários ciclos que vamos tendo, em que converso com padres e, portanto, não posso chegar lá de mãos a abanar e tenho também de me preparar. Portanto, isso, em termos de bagagem, dá-me uma bagagem fantástica. E depois, poder encaixar isso e levar isso com naturalidade no meu dia-a-dia, quer com amigos católicos, quer com amigos que não são, e poder levar isso com essa presença e essa realidade de que em cada dia eu tenho um bocadinho da minha vivência de fé, isso também é uma coisa que transforma. E, portanto, nestas duas perspectivas de me formar para dentro e de me encaixar na sociedade como católico, são duas coisas muito boas do Mais 365. E acha que este contributo acaba por também ir neutralizando alguns anticorpos que por vezes há em relação à fé, em relação à religião? As pessoas começam a perceber, ao fim e ao cabo, que há caminhos novos, caminhos diferentes também para chegar ao transcendente? Eu acho que as pessoas que têm anticorpos com a Igreja, e é normal que os exista, é normal que haja algumas reservas, dado a várias situações, mas são pessoas que têm menos presença de casos concretos e testemunhos concretos na sua vida. E, portanto, se eu puder, de alguma maneira, ser testemunha muito natural, sem proselitismos, sem grandes pretensões, com a naturalidade daquilo que é a minha vivência de fé e que é o meu dia-a-dia muito normal, e percebendo que dá para ser uma pessoa que veste roupas normais, que vai a sítios normais, que fala da forma como os outros jovens todos falam, e que encaixa nessa sua vida, mais do que encaixar, que tem presente na sua vida uma vivência de fé e que tem Jesus Cristo no seu dia-a-dia, isso eu acho é o que transforma as pessoas. E é o que se calhar mostra, se calhar a Igreja não é aquilo que eu pensava, sem dizer que eu estou a levar a minha fé de uma forma leve, mas vivo-a muito séria, tendo também outras vicissitudes de um jovem. Muito bem, Francisco Mendes, muito obrigado por esta partilha. Fica também o desafio a escutarem este podcast, esta excelente ideia das equipas jovens de Nossa Senhora. Muito obrigado. Ora é, um gosto. A fechar fica então o convite para amanhã voltar à nossa companhia, aqui na RTP2, à mesma hora. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.